E aí pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Diniz, aí se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje aqui vou mostrar como que a gente consegue alterar a linguagem Python, a sintaxe do Python. Então eu vou entrar ali na gramática da linguagem, vou fazer algumas alterações, recompilar o Python para que a gente consiga ver a linguagem ali modificada funcionando. Vou criar um programinha bem simplinho, esse que eu mostrei na introdução. Eu vou alterar uma parte da sintaxe ali para mostrar como fazer isso, estudar mais a fundo o Python. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist aí de Python, onde eu tento mostrar detalhes mais baixo nível assim do Python, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, o pré-requisito para esse vídeo aqui é assistir um vídeo anterior que eu fiz chamado Compilando Python para estudar a fundo. Nesse vídeo aqui eu mostro como compilar o CPython, que é o interpretador do Python. Então assistam esse vídeo aqui caso você não saiba compilar o Python, né? Compilar o Python que eu digo é compilar o interpretador do Python. Quando a gente roda assim Python, passando o nosso código, esse Python aí é o interpretador, né? Então nesse vídeo aqui eu mostro como compilar o CPython, que é o interpretador aí de referência e o mais usado, né? Então assistam esse vídeo aqui se você não sabe compilar o Python. Tá, então como que funciona, né? A gente tem, por exemplo, um código Python. Esse código aqui tá na linguagem Python em alto nível, mas no fundo, quando ele rodar ali na CPU, esse código aqui vai ter que ser transformado em assembly, porque a CPU roda assembly, né? As instruções ali da CPU é assembly, certo? Então, todas as linguagens assim de alto nível, o compilador ou o interpretador, em algum momento tem que transformar essa sintaxe aqui, que é esse texto aqui, né, que a gente escreve, em código assembly. Isso que um compilador faz, né? E um compilador é um software ali muito complexo, né? Tem muitas partes. E falando assim rapidamente, né, sobre essa parte de compiladores, o que a gente tem, né? A gente tem o nosso código aqui, que é esse código texto, né, em modo texto, só que isso aqui faz sentido pra gente apenas, né? Pro computador não faz sentido isso daqui. Então, o compilador tem que pegar esse texto aqui e transformar numa estrutura de dados ali interna para que ele consiga transformar esse código aqui em assembly. Então, a parte que pega o texto e transforma numa estrutura de dados ali, que depois vai ser usada para gerar o assembly, essa parte aí é o que a gente chama de parser. Então, se você aí já é da área de computação, você já ouviu esse termo, né? Parsear coisas, né? É pegar alguma coisa e quebrar ali em partes. Então, o parser serve para isso. Ele pega o nosso código em texto e analisa esse código texto aqui para ver se bate com as regras da linguagem. Então, como que ele faz isso, né? Como que ele sabe quais são as regras da linguagem? Aí que entra o que a gente chama de gramática. Toda linguagem de alto nível tem um arquivo ali, uma representação das regras da linguagem. Então, geralmente é um arquivo que tem ali uma sintaxe própria ali, que define todas as regras da linguagem. Como se fosse uma gramática do português, por exemplo. Tudo que a gente pode fazer em português ali. O compilador precisa também de uma gramática para verificar se o código que você escreveu está certo ou não. Por exemplo, né? Tem um código simplinho aqui em Python. Defini uma função e chamei a função aqui. Por exemplo, para criar uma função, a gente tem que colocar def, o nome da função, entre parênteses aqui os parâmetros e 2 pontos. Se a gente não colocar esses 2 pontos, vai dar erro na hora que a gente rodar, né? Então é a gramática que informa que tem que ter 2 pontos aí quando a gente vai criar uma função. Então o parser aqui, ele usa essa gramática para poder validar o seu código, ver se está batendo com as regras, né? Aí esse parser vai gerar o que a gente chama de Abstract Syntax Tree, ou AST. O que é isso aqui? Isso aqui é aquela estrutura de dados que eu falei, interna ali, que depois o compilador ou o interpretador vai usar para gerar o código assembly ali, ou bytecode, né? Porque o Python, por exemplo, é uma linguagem interpretada, né? Ela gera um bytecode, ela compila, vamos dizer assim, para um bytecode. Depois, internamente, ele roda esse bytecode, transforma isso aí em assembly para rodar na CPU, né? Aí tem também a parte de tokenizer. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, ó, a gente tem um código aqui, né? Por exemplo, esse código aqui. Só que isso aqui está em modo texto puro, né? Então a primeira coisa que o compilador faz é pegar todos esses nomes aqui, todos esses elementos do seu código e transformar em tokens. Aqui no Python a gente tem um módulo que faz isso, quer ver? Estou aqui nessa pasta com esse arquivo tokens.py, que é esse código aqui. Se a gente vir aqui, ó, colocar assim Python -m, tem um módulo, né, que é o tokenizer. Se colocar -z, passando esse tokens aí, ó,
Desculpa, é tokenize. A gente rodar, ó, ele vai pegar o código e transformar em tokens. Por exemplo, aqui, ó, o def, ele colocou um token name. Teste também. Abrir parênteses, ele colocou lpar, que é left parênteses, né? rpar, right parênteses. Colon, que é os 2 pontos, new line, indent. Então ele arranca espaços vazios. Esse tokenize, o módulo aqui, a parte, né, do tokenize, ele limpa o código, arranca todo espaço vazio, arranca tudo que não precisa e fica apenas com os tokens. Dessa forma aqui, né? Aí o código vira uma sequência uma lista de tokens. Aí essa lista de tokens que entra no parser, aí o parser pega essa lista de tokens mais a gramática e verifica se está tudo batendo. Aí aqui no código do CPython, assistam aquele vídeo que eu falei lá para ver esses detalhes aqui, né? Vou deixar o link aqui no comentário fixado. De entrar aqui na pastinha aqui, ó, Grammar. Aqui no CPython, né, tem todas as pastinhas aqui que representam as várias partes aí do CPython. Aqui tem, nessa pastinha Grammar, tem a parte de gramática. Aí tem 2 arquivos aqui, tem esse Grammar e tem esse python.gram. Esse Grammar era o arquivo de gramática utilizado até a versão 3.8. Na versão 3.9, que é que eu estou usando aqui, eles mudaram para esse python.gram. Diminuir um pouco aqui. Aí aqui, ó, isso aqui é a gramática do Python. Aqui tem todas as regras da linguagem. Por exemplo, a gente quer saber como que um if funciona, ou como um while funciona. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem o if e tem o while aqui, ó. A gente pegar o while aqui, por exemplo, ó, o que é um while? A gente tem a palavra while, aí depois a gente tem uma expressão, depois uns 2 pontos. Então, em while, a gente tem while, alguma coisa, 2 pontos, né? É assim que é a sintaxe do while no Python. Então, aqui essa gramática que coloca essa regra. Por exemplo, se não tiver esses 2 pontos aqui, dá pau, porque esses 2 pontos não vai bater com essa regra aqui. Então, vai dar erro. Então, a gente tem while, tem uma expressão, tem 2 pontos, depois tem um bloco. Depois o bloco, aqui, ó, também tem entre colchetes, tem um else block. Esse else block aqui, se a gente clicar aqui, ó, tem a definição dele aqui. É um else mais um block. Então quer dizer que em Python, while, a gente pode ter um else depois do while. Muita gente não sabe disso no Python, né? Não é muito comum usar um else no while, mas permite, né? Então tem um while, você consegue colocar um else no while. Só que esse colchetes aqui, ele indica que é um opcional, né? Aí tem aqui uns pipezinhos aqui, tá vendo? Ó? Um símbolo de pipe. Isso aqui, essa gramática, geralmente é parecido com expressões regulares. Se você já usou expressões regulares, é mais ou menos a mesma forma como que funciona a definição dos elementos ali da linguagem, né? Aí aqui é tudo meio... Tem que entrar numa coisa, que entra na outra, Quer ver, por exemplo, while, tem esse named expression. Isso aqui está definido em algum outro lugar aqui. Aqui, né? Aí pode ser ou um nome, ou uma expressão, tem várias coisas, né? Porque dentro do bloco de um while, a gente pode ter um bloco de coisas ali, né? E no while ali dentro tem a expressão booleana ali. Então o que é essa expressão booleana? É aqui que define tudo, né? Então se a gente quiser alterar a sintaxe da linguagem, tem que vir aqui na gramática e alterar aqui. Lógico, dependendo do que você quer fazer, né? Você vai ter que alterar várias outras partes do código aqui, né? Mas, para esse exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui esse nome pass aqui, que a gente pode definir uma função e colocar pass, que aí não faz nada, né? Eu vou permitir que em vez do pass, a gente pode colocar um outro nome. Voltando, né? Então aqui a gente tem, recapitulando, tokenizer, que vai transformar o código em tokens. Depois o parser, que vai pegar isso aí, essa lista de tokens, e vai bater com a gramática. Se tiver tudo certo, no final é gerado uma AST. Aqui eu fiz um bloquinho aqui de exemplo, né? A gente pegar aqui o while, colocar assim em caixinhas assim, que a gente tem? Tem o while, depois tem uma expressão, tem 2 pontos, tem um block, que é o bloco ali do while. Aí, opcionalmente, a gente tem um bloquinho else. Se a gente não for usar o else, a gente vem aqui pelo caminho de cima e não usa o else. Caso contrário, a gente entra aqui nesse caminho aqui passando pelo else, né? Que aí é um else, 2 pontos e um bloco. Então na gramática, a gente tem aqui, ó, para entender, né, como que ela funciona, a gente tem esses elementos aqui que a gente vai encontrar aqui dentro aqui da gramática. A gente vai encontrar asterisco aqui, tá vendo? Tem um asterisco aqui, tem os colchetes, tem abre e fecha parênteses, tem um sinalzinho de mais, tem o pipezinho, né? Então o que significa? Quando a gente tem o asterisco e o mais, é como se fossem a mesma coisa de expressão regulares. O asterisco é repetição, 0 ou mais. O maisinho também é repetição, mas tem que ter pelo menos uma vez aquela coisa. O que está em colchetes é opcional.
o pipezinho é alternativa, pode ser uma coisa ou outra. A gente pode ter várias possibilidades. A gente coloca essas possibilidades divididas ali por esses pipezinhos aqui. E abre e fecha parênteses para agrupar coisas, né? Então eu quero aqui, ó, que em vez de usar PES, eu posso colocar uma outra palavra. Então a gente vem aqui na gramática, no caso, como eu falei, tem que vir nessa python.gram. Essa grammar aqui vai ser descontinuada no Python 3.10. Então se quiser mudar, tem que ser essa python.gram aqui, a partir do 3.9, né? Então aqui vamos procurar por PES. Tá vendo que tá aqui, ó? O PES tá dentro aqui desse small statement. Um small statement pode ser várias coisas, inclusive uma delas é esse PES aqui. Então se a gente vir aqui, ó, colocar entre parênteses aqui, ó, colocar mais uma opção. Pode ser o PES ou pode ser aquele que eu falei lá, né? Não fazer nada, que eu coloquei no exemplo no começo do vídeo. Então se aparecer aqui no código PES ou não fazer nada, ele vai considerar isso aí como sendo um elemento PES. Então aqui a gente está fazendo uma coisa bem simples, né? Então está dando apenas mais uma possibilidade para o elemento PES ali. Então pode ser a string PES ou não fazer nada. A gente salvar agora, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte agora. Naquele vídeo que eu mostro como compilar o Python, já expliquei como fazer essas coisas aqui, né? Mas como a gente alterou agora a gramática, a gente vai ter que recompilar o parser do CPython. Porque o interpretador, ele não usa a gramática assim, modo texto, né? No CPython aqui, o interpretador, na hora que a gente vai compilar, ele pega esse python.gram e gera um parser. Gera uma aplicação do parser, né? Então, como a gente mudou, a gente vai ter que recriar essa aplicação do parser. Como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. A gente vai lá na pastinha PC Build, onde tem toda a parte de compilação aqui, né? CPython, PC Build. Aqui a gente chama o build.bat, tracinho, regen. Isso aí vai gerar de novo o parser. Se a gente fizer isso, ó, ele vai compilar um novo parser. Vai demorar um pouquinho. Bom, gerou. Agora que a gente gerou, ele vai ter que recompilar o CPython para usar esse novo parser aí. Então é igual que eu fiz naquele vídeo lá, que é o build.bat -p passando a plataforma, né, que no caso é o x64, -c passando debug, né, que a gente vai usar modo debug aqui. Fazendo isso, ele vai recompilar usando esse parser que a gente gerou de novo, né? Recompilou. Agora se a gente entrar na pastinha lá do CPython, aqui, né, a gente vai entrar agora na PC Build, AMD64, lá embaixo tem o Python_d.exe. A gente rodar agora, tá no interpretador. Vou aumentar o tamanho aqui. A gente vir agora então colocar assim def, sei lá, teste, colocar agora aquele negócio lá, não fazer nada. Se a gente chamar agora essa teste, funcionou, né? Não deu erro. A gente define uma nova função aqui, sei lá, teste 2. Colocar aqui em vez de não fazer nada, né? Colocar alguma coisa inválida, sei lá, alguma coisa. Se a gente chamar agora essa teste 2 aí vai dar pau falando que essa alguma coisa aqui não é definida. Mas esse não fazer nada aqui, ele reconheceu como válido, né? Porque a gente definiu lá na gramática como sendo uma opção para o PES, certo? Então isso aqui finaliza aí essa mudança que eu queria mostrar no vídeo de hoje, né? Se você gostou aí, se inscreva no canal, clique no sininho para ajudar o canal a crescer. Beleza? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!